Passamos então agora à esterilização e desinfecção, no seguimento daquilo que acabamos de ver, o tipo de instrumentos que utilizamos em ambiente clínico e, obviamente, não podendo considerar mais ou menos importante do que os outros aspectos que temos vindo a mencionar para um bom programa de controle de infecção cruzada, como é evidente, a esterilização dos instrumentos que são reutilizados, poderão vir a ser utilizados noutros pacientes, e a desinfecção das superfícies é fundamental. Não pode haver nenhum bom programa de controle de infecção cruzada sem, obviamente, ocorrerem estes dois procedimentos. Começamos por entender a diferença entre esterilização e desinfecção. Esterilização é a destruição de todas as formas de vida microbiana, incluindo os esporos bacterianos, que são a forma mais resistente de vida que existe, são como que os micro-organismos, alguns têm capacidade de hibernar e, portanto, estar numa forma não ativa, não vegetativa, aguardando melhores condições ambientais, temperatura, umidade, etc. E estas formas são as formas mais resistentes. A esterilização é um processo que consegue destruir todas as formas de vida microbiana, incluindo as destas formas mais resistentes, os esporos bacterianos. A desinfecção é uma destruição, ou promove a destruição da maioria dos micro-organismos, com exceção dos esporos. Ou seja, não só não destrói a totalidade dos micro-organismos, como também não consegue atingir estas formas mais resistentes, que são os esporos. É um processo, então, menos abrangente, digamos assim, do que a esterilização. São dois procedimentos, ou dois processos distintos, acabam por, no fundo, ter importância em termos clínicos e ambos são utilizados nos seus contextos, nas suas situações específicas, e é isso que vamos ver daqui para a frente. Antes, porém, é importante perceber que os instrumentos, um pouco à semelhança do que já tínhamos referido para as superfícies anteriormente, em 70, Spalding fez a classificação dos instrumentos em função do risco de transmissão de infecção. Os instrumentos podem ser assim críticos, semicríticos ou não críticos. Os críticos penetram os tecidos moles e ou o osso, são, por exemplo, os instrumentos cirúrgicos, têm um risco máximo de transmissão de infecção. Os semicríticos contactam as mucosas ou a pele não intacta, sem penetrar, um risco médio de transmissão de infecção. E, finalmente, os não críticos contactam apenas pele intacta, um risco mínimo de transmissão de infecção. E esta classificação é relevante precisamente porque o processamento destes instrumentos é feito de acordo com esta classificação. Assim, os instrumentos críticos devem ser esterilizados, os semicríticos devem ser esterilizados preferencialmente no caso das situações de instrumentos termossensíveis, sensíveis às elevadas temperaturas alcançadas no autoclave, por exemplo. Pode-se fazer uma desinfecção de nível elevado. Vamos já perceber o que é que isto significa. Finalmente, os instrumentos não críticos podem ser apenas lavados em água corrente, por exemplo, com uma solução desinfetante, por exemplo, ou então podem ser desinfetados com nível baixo. Vamos, repito, mais à frente perceber esta questão de desinfecção de nível elevado e desinfecção de nível baixo. Aqui há alguns exemplos para percebermos o que é que se pretende com esta classificação. Os críticos serão essencialmente instrumentos cirúrgicos, instrumentos de corte, instrumentos que podem efetivamente perfurar a mucosa, podem atingir o osso. Os semicríticos contactam mucosas ou pele não intacta e os não críticos contactam apenas pele intacta. Portanto, são situações, é um tipo de classificação que, como disse, tem relevância depois na forma como nós devemos processar estes instrumentos. Antes de serem esterilizados ou desinfetados, as superfícies, os instrumentos têm de ser lavados. Portanto, primeiro são acondicionados em recipientes, no ambiente clínico, de consultório, podem ser recolhidos ou num recipiente único, como reflete a imagem, descartáveis e reutilizáveis, ou em recipientes separados, e portanto facilitar depois o processo de separação e da forma como vamos processá-los de seguida. Isto pode ser feito no gabinete dentário, por exemplo, no fim de uma consulta, em que é feita essa triagem, os descartáveis são, por exemplo, descartados dentro do gabinete e os reutilizáveis são transportados para a sala de esterilização. Naturalmente devem ser manuseados com as mãos enluvadas, porque estão contaminados, e quando é necessário fazer o transporte deste material, e nomeadamente dos reutilizáveis, entre o gabinete e uma sala de esterilização, e particularmente se houver a necessidade de cruzar zonas
de acesso dos pacientes, por exemplo, ou do pessoal, de outro pessoal, deve ser feito o transporte em caixas fechadas para não haver o risco de uma colisão, de um choque acidental e esta caixa, o recipiente cair e espalhar este material que está, como disse há pouco, infectado. Idealmente, quando este material é recolhido ainda no gabinete e se não for processado imediatamente, deve estar colocado numa caixa com líquido, uma caixa fechada, com líquido desinfetante, porque já vamos fazendo uma desinfecção destes instrumentos. A lavagem, que constitui o primeiro passo neste processo, constitui uma etapa fundamental para o sucesso da esterilização ou da desinfecção. Os objetivos desta lavagem são muito simples, mas muito importantes. Por um lado, eliminar restos orgânicos, nomeadamente sangue e saliva, e resíduos de materiais dentários. Nomeadamente, quando nós fazemos, por exemplo, uma impressão dentária, obviamente que devemos passar imediatamente em água corrente para que só a ação mecânica da água a passar sobre a estrutura, sobre a nossa moldeira, a nossa impressão, vai fazer com que grande parte da sangue e saliva sejam removidos e também resíduos de materiais dentários que possam existir. Isto também é aplicado, por exemplo, aos instrumentos. E ao mesmo tempo que faz esta eliminação de restos orgânicos, também já faz uma descontaminação prévia com uma redução muito significativa dos números de micro-organismos. E isto é exatamente o mesmo princípio do bochecho prévio aos tratamentos. Quando nós colocamos, e disse-vos anteriormente, quando nós colocamos o paciente a bochechar durante cerca de 30 segundos, nem que seja só com água corrente, nós estamos a promover uma redução significativa de micro-organismos. Isto é importante neste processo. E depois, naturalmente, porque estes dois primeiros objetivos vão fazer com que a superfície do instrumento ou da bancada de trabalho, por exemplo, estejam muito mais expostas aos princípios ativos, porque não existe material orgânico ou não orgânico a fazer aqui uma espécie de barreira e vão aumentar a eficácia do processo. Porquê? Porque esses princípios ativos, a temperatura, a umidade, por exemplo, o princípio ativo do desinfetante, vão atingir mais facilmente a superfície do instrumento. E isto é fundamental. Quais são as regras desta lavagem? Todos os instrumentos e superfícies a esterilizar ou a desinfetar têm que ser previamente lavados, idealmente antes que os resíduos sequem, para facilitar esta desagregação de matéria orgânica e de materiais dentários. Utilizar luvas grossas de borracha, muitos assistentes dentários utilizam luvas de látex, são luvas finas, muito mais sujeitas ao acidente e ao corte, por exemplo, à lesão percutânea. Portanto, devemos utilizar luvas grossas de borracha, que são as luvas domésticas. Esta lavagem pode ser manual, ultrassónica ou com recurso a uma máquina de lavar e depois, idealmente, devemos secar bem os instrumentos, estas superfícies, antes de esterilizar ou antes de desinfetar, no caso das bancadas, das superfícies que não podem ser esterilizadas. Portanto, apesar de depois vir a ser colocada, por exemplo, numa solução desinfetante, deve-se secar para que a água da lavagem não vá diluir o produto desinfetante que está colocado, por exemplo, numa tina ultrassónica, por exemplo. Idealmente, como disse, estas soluções, e um pouco à semelhança do que vimos para as superfícies, a solução deve ter capacidade detergente e ao mesmo tempo desinfetante, porque já vai fazendo os dois princípios da lavagem, detergente, ação detergente e desinfecção. A lavagem pode ser ultrassónica, tem vantagens em relação, por exemplo, à lavagem manual, permite o processamento de vários instrumentos, embora estas tinas ultrassónicas, por norma, não tenham uma grande capacidade, mas permite, de facto, o processamento de maior número de instrumentos, é mais eficaz, a desagregação desta matéria orgânica ou não orgânica por ação desta energia causada pela vibração, pelo ultrassons, é muito mais eficaz, o processo é muito mais eficaz do que a lavagem manual. Com a tampa fechada e cumprindo as indicações do fabricante, não há salpicos contaminados, não há salpicos sépticos. Por outro lado, o não manuseamento direto destes ferrinhos, destes instrumentos, vai diminuir significativamente a incidência de ferimentos, portanto é muito menos provável que um assistente se magoe, se corte, se fizer a lavagem ultrassónica do que a lavagem manual. Ao mesmo tempo, estes líquidos que estão na tina ultrassónica, a maioria tem capacidade desinfetante e, portanto, para além desta desagregação mecânica por ação de ultrassons, vai fazendo já uma desinfecção ao mesmo tempo. Atenção ao líquido desinfetante, por um lado, pela perda da sua capacidade, é necessário
cumprir as indicações do fabricante quanto à diluição e ao tempo com validade para estar a atuar e, portanto, tem que ser substituído regularmente. Tem uma outra grande vantagem, é que liberta o assistente dentário para a realização de outras tarefas. Sabemos, no entanto, que também podemos fazer a lavagem manual destes instrumentos antes de depois de serem processados. Não estamos a falar apenas, muitas vezes, de uma lavagem em água corrente simples, não. Utilizar uma escova comprida e em água corrente, de preferência com um lavatório, uma banca com alguma profundidade para evitar os salpicos. Esta escova comprida é precisamente para que a outra mão se afaste da zona de escovagem, contrariamente ao que acontece, por exemplo, na imagem de baixo, em que nós temos uma escova metálica com uma broquinha, em que nós estamos muito próximos, os dedos estão muito próximos da área de atuação e, portanto, o risco de ferimento é muito maior. Esta lavagem manual, por isto mesmo que eu acabei de dizer, e porque há um contacto direto com os instrumentos, muitos deles cortantes, há um maior risco de ferimentos, projeta partículas contaminadas e, portanto, esta escovagem, esta lavagem manual, a escovagem deve ser no sentido para fora, portanto, afastando-se do assistente, não fazer a escovagem na nossa direção, porque os salpicos vêm para a nossa farda. Geralmente é mais difícil, é mais insuficiente e muitas vezes fazemos a observação no final da lavagem e continuamos a ver resíduos, particularmente se eles estiverem secos, os materiais dentários, por exemplo. Daí que uma boa regra é imediatamente fazer a sua limpeza com uma compressa, por exemplo, os materiais, os cimentos dentários, por exemplo, para não deixar secar, e depois atenção a estas escovas que estão contaminadas e, portanto, têm que ser desinfetadas ou esterilizadas para não haver depois transmissão de micro-organismos. Também podemos recorrer a máquinas de lavar, particularmente de instituições grandes, com muito movimento, faculdades, hospitais, grandes clínicas ou grandes consultórios com muito movimento. São máquinas que acabam por lavar e secar, portanto, processam os instrumentos a temperaturas elevadas, muitas vezes até com a utilização de produtos desinfetantes em simultâneo e, portanto, para além de estarem a lavar, estão também a desinfetar, não apenas por ação de um produto desinfetante, mas também pelas altas temperaturas que se atingem e, portanto, acaba por ser favorável e ser um processo até muito mais eficaz. Também existem no mercado soluções que permitem também, e particularmente para os instrumentos rotativos, algumas situações em que fazem lavagem, lubrificação, outras complementam com desinfecção, e há outras soluções ainda que, para além da lavagem e lubrificação, como a que está do lado direito, da Acto Universal, em que faz esterilização. Portanto, particularmente para os instrumentos rotativos, podemos complementar com estes aparelhos que melhoram, aumentam a eficácia, são automáticos e acabam por também permitir prolongar a longevidade destes instrumentos. São alternativas para estes casos muito válidas. Vamos passar agora a abordar a esterilização. Há várias formas de esterilizar material. Estão aqui referidas as principais, se não mesmo todas as situações, com diferentes princípios. O calor seco, e a correspondência será, o aparelho correspondente será a estufa, temperaturas elevadas da ordem dos 180 a 190 graus sem umidade. Depois temos o equivalente, mas com umidade, o autoclave, calor úmido. As temperaturas, o facto de termos vapor de água faz com que as temperaturas diminuam e, portanto, passamos a trabalhar com temperaturas da ordem dos 121, 134 graus, bastante inferiores às da estufa. O vapor químico, o quimioclave, muito parecido, aqui uma imagem de um autoclave, aqui uma imagem de um quimioclave. O princípio é muito semelhante ao do autoclave, mas em vez de utilizar vapor de água, utiliza um vapor constituído por componentes ou produtos químicos. E isto tem uma vantagem, por exemplo, em termos de fenómenos corrosivos, em que os fenómenos corrosivos são muito menos evidentes no quimioclave do que no autoclave. O gás de óxido de etileno é utilizado essencialmente em ambiente hospitalar, grandes aparelhos, necessitando de pessoal especializado no seu manuseamento e de ventilação, porque libertam produtos tóxicos. Depois temos um conceito que vamos ver um pouco mais à frente, que é a imersão em substâncias químicas esterilizantes. É diferente de todos os outros que estão aqui referidos, porque faz utilização de temperaturas mais baixas, portanto, esterilização a frio. As radiações, nomeadamente que são utilizadas na indústria,
nos materiais que nos chegam já esterilizados, como por exemplo a vaselina esterilizada, as limas esterilizadas, cones esterilizados, agulhas esterilizadas, etc., o fio de sutura esterilizado, luvas esterilizadas, a esterilização é feita à custa de radiações, e depois o plasma, aparelhos parecidos em termos de concepção com o autoclave, mas com a grande vantagem, utilizam aqui não vapor de água ou vapor químico, mas o plasma, o quarto estado da matéria, e a grande vantagem destes aparelhos é que permite fazer a redução das temperaturas. Estamos a falar de temperaturas da ordem dos 50 a 60 graus, portanto muito mais compatíveis do que o autoclave, que utiliza mesmo assim temperaturas elevadas. Isto é importante porque já sabemos que o processamento de instrumentos a estas temperaturas diminui o seu tempo de vida, como é evidente, portanto, há uma degradação mais evidente. Estes são os três aspectos mais relevantes em clínica dentária. Essencialmente utilizamos o autoclave, a maioria, se não a totalidade das clínicas tem um autoclave, pelo menos. O princípio é o do calor úmido. O quimioclave é um bom complemento a uma boa alternativa, não como o método de eleição único, até porque muitas vezes as curvas dos quimioclaves são mais pequenas e têm uma capacidade menor, e o custo por ciclo é muito maior no quimioclave do que no autoclave, mas funciona como um bom complemento. E finalmente o tal conceito de esterilização a fria, que está representado aqui por este produto Instrunet Sporicida 30, que chama-se esterilização porque em determinadas condições tem capacidade esterilizante, ou seja, atua sobre os esporos, mas são condições muito particulares. Resultam da junção aqui de dois produtos, o fenol e o glutaraldeído, mas tem que atuar por imersão durante 6 horas seguidas no mesmo instrumento. Entre 6 a 10 horas, inclusivamente, é assim que os fabricantes o indicam. O princípio existe, o conceito existe, mas não é prático, nem é aquilo que acontece na clínica. Porquê? Porque teríamos que ter a certeza que estaríamos a utilizar instrumentos perfeitamente secos, para não haver diluição do líquido ao fazer a imersão do instrumento, e que teria que estar a atuar durante 6 a 10 horas, teria que estar imerso neste produto. Ora, isso é impraticável, porque ninguém coloca um instrumento para esterilizar durante 6 a 10 horas, portanto, isto é impraticável. Portanto, este conceito de esterilização a frio é correto, existe, podemos aplicá-lo na clínica, mas de certeza que aquilo que nós fazemos em clínica não é uma esterilização, mas sim uma desinfecção. Portanto, é necessário respeitar as instruções do fabricante, nomeadamente no que diz respeito aos parâmetros de funcionamento e de carregamento do autoclave, do quimioclave, e, portanto, é fundamental respeitar aquilo que são as indicações. O carregamento, que é um dos aspectos relevantes, o carregamento ou a carga, o material deve ser esterilizado preferencialmente ensacado em manga. Podemos fazer esterilização sem mangas, mas o material tem que ser processado imediatamente, portanto tem que ser o material, tem que imediatamente ser utilizado, não como está aqui na imagem do lado esquerdo, em que vemos um conjunto de alicates a ser esterilizado. Isto não é um princípio correto, apenas seria correto se fôssemos utilizar depois todo este material, que ele imediatamente, com a abertura do autoclave, fica contaminado. Podemos esterilizar, como está em cima do lado direito, com mangas, como digo, colocando sempre a parte de plástico de uma manga virada para a parte de papel da outra manga, da manga adjacente, normalmente utilizamos estes suportes fornecidos pelos fabricantes, ou também colocar caixas, e é muito vulgar podermos construir caixas por áreas temáticas, de endodontia, de periodontologia, cirurgia oral, etc., em que numa caixa temos todo o material necessário para determinada intervenção. Isto é muito comum, por exemplo, ao nível das faculdades, mas sabendo que quando abrimos esta caixa e utilizamos nem que seja um só instrumento, tudo o resto tem que ser esterilizado na vez seguinte. Aquele caso que será mais comum, mais típico, mais conhecido, é o caso em implantologia oral, em que naturalmente temos os kits cirúrgicos, que são, no fundo, caixas com todos os componentes, e quando nós utilizamos, mesmo que só utilizemos uma sequência, depois teremos que, naturalmente, lavar e esterilizar toda a caixa. Este instrumental, como vos disse, deve ser esterilizado ensacado, em manga. O fecho da manga é por termosselagem, nunca utilizando acessórios como clipe ou como os agrafos, porque efetivamente vão fazer ou podem fazer perfuração, e essa perfuração, por muito pequena que seja, é um foco de contaminação e, portanto, vai violar a embalagem e vai perder a sua eficácia e, naturalmente, vai fazer a contaminação. Não nos podemos esquecer que os micro-organismos são
extremamente pequenos e, portanto, um pequeno furo causado, por exemplo, por um clipe é um furo enorme na escala microbiológica. A abertura das mangas deve ser feita pelo selamento, nunca por rasgão, porque ao fazermos a abertura por rasgão, há um risco elevado de nós podermos contaminar o instrumental por contacto com a parte exterior da manga que está contaminada. Portanto, se estivermos particularmente a trabalhar num ambiente em que o grau de esterilidade tem que ser máximo, devemos abrir pelo selamento e, se for a deposição do material que está no seu interior, deve ser feita sem tocar no material, portanto, deixando cair sobre a superfície. Por exemplo, esta imagem que está aqui representada, em que temos um instrumental preparado para implantologia, a abertura deve ser feita com as mãos com luvas, mas por uma assistente que não vai tocar no instrumental que está no seu interior, porque estas luvas, para tocar no exterior da manga, estão contaminadas. Portanto, abre pelo selamento e deixa cair o instrumental que está lá dentro sobre aquele campo operatório que está esterilizado. Quando se faz o ciclo de esterilização, deve haver um registro das datas em que foi feita essa esterilização. No caso de clínicas onde existe onde há muitos assistentes que podem fazer o processamento deste instrumental, deve ser feito também o registro do funcionário, precisamente porque, por um lado, para ver se houver falhas, saber quem foi a pessoa responsável por aquele processamento e poder melhorar, fazer a formação no sentido de melhorar e eliminar os erros, e por outro lado também porque sabemos que o material, mesmo ensacado em manga, não dura eternamente esterilizado. Portanto, mais ou menos, embora isto também não seja consensual, mas aceitamos mais ou menos 3 meses para que este material possa estar em manga esterilizado. Isto é importante por a renovação, o armazenamento e a renovação do material. Portanto, devemos fazer a renovação e não deixar acumular material que possa até ser esquecido no fundo de um armário para ficar mais para trás. Quando nós vemos a data e vemos que algum material, alguma manga ficou esquecida e já tem uma data já é muito antigo, o processamento deve ser naturalmente reprocessado e deve ser novamente esterilizado. Qualquer que seja o método de esterilização, há fatores que podem contribuir naturalmente para a redução da sua eficácia. Pode haver uma falha humana ou pode haver uma falha mecânica. A limpeza deficiente do instrumental vai fazer que, obviamente, a esterilização não funcione, não corra bem, como vimos anteriormente, a lavagem é fundamental. Uma proteção inadequada dos instrumentos também e uma colocação indevida, incorreta, ou mesmo uma carga excessiva do autoclave. Isto faz com que, se nós temos uma câmara com uma determinada capacidade, não podemos encher a câmara do autoclave com carga até não caber mais nada, porque não vai haver capacidade para que o vapor de água possa circular entre as mangas e poder penetrar nas mangas. Portanto, obviamente há regras a cumprir e, como disse, é necessário respeitar as indicações do fabricante. E pode haver falhas mecânicas, pode haver defeitos nos instrumentos de controle, nós podemos estar a ver determinada temperatura referida no visor, mas efetivamente pode não estar a ser alcançado. Ou também, pode acontecer muitas vezes, o mau isolamento da câmara, por exemplo, porque a borracha de rodamento não está nas melhores condições. Isto é importante, é necessário fazer a manutenção, iremos ver isso no segundo módulo, e por isso é importante, por um lado, a limpeza regular do autoclave, manutenção e revisões periódicas, profissionais, fundamentais, e fazer testes regulares da sua eficácia. Aqui está uma imagem em que é preciso o assistente dentário visualizar estas borrachas de vedamento, analisar a junta da porta para ver que efetivamente estejam em boas condições, lubrificar, por exemplo, lubrificar com lubrificantes à base de silicone, precisamente desinfetar as câmaras para ter as condições ideais e, de facto, o funcionamento do autoclave ser nas melhores condições e ser garantido. Como é que nós podemos controlar o processo de esterilização? A esterilização é um processo que pode ser controlável, pode ser replicável, pode ser por métodos físicos, métodos químicos ou métodos biológicos ou bacteriológicos. São as 3 formas que nós temos de monitorizar a esterilização, sabendo sempre que a desinfecção ou a esterilização com base em líquidos, como por exemplo aquilo que vimos há pouco, o Instrunet esporicida, não é monitorizável. Portanto, nós não temos maneira, é por isso que é um processo sempre incerto. A esterilização não pode ser monitorizada. Sob o ponto de vista físico, a monitorização é feita com recurso a estes indicadores que estão no visor, no painel frontal dos
dos autoclaves, nós conseguimos saber a temperatura que foi atingida, o tempo, a pressão, e grande parte dos autoclaves, os autoclaves mais modernos, têm sistemas de impressão de registro destes parâmetros. E nós conseguimos facilmente, muitas vezes até têm sistemas de alarme que mostram que se efetivamente ocorreu alguma falha neste processo, e portanto nós conseguimos saber se, perante o programa que nós escolhemos, se a pressão, a temperatura e o tempo de atuação foram aqueles que, obviamente, são definidos no programa. Então, nós facilmente conseguimos perceber se houver uma falha, se a temperatura, por exemplo, definida não foi atingida, não se atingiram os 131 graus, ou os 134 graus, ou os 121 graus, o autoclave naturalmente não está em condições, tem que parar e tem que ser naturalmente sujeito a uma verificação técnica. No entanto, estes parâmetros não garantem que ocorreu esterilização, portanto, nós sabemos apenas que os parâmetros físicos foram alcançados, mas não sabemos se o material foi esterilizado, não estamos a trabalhar diretamente no material. A monitorização química é baseada nestes indicadores que estão incorporados nas mangas, como está do lado direito, ou então em tiras que podem ser colocadas no interior da manga. E vão, no fundo, verificar se aquelas condições definidas físicas que vimos anteriormente se foram alcançadas. Porquê? Porque, tal como se vê aqui nesta imagem da tira do lado esquerdo, há ali uma mudança de cor do amarelo para o azul se forem atingidas determinadas temperaturas, por exemplo, 121 graus, durante, por exemplo, 15 minutos. Se o autoclave atingir, de facto, estes parâmetros físicos, esta cor muda. No caso da manga do lado direito, nós sabemos que habitualmente a cor é rosa, antes do processamento. Quando processamos, foram atingidas as temperaturas, pelo menos dos 121 graus, durante os minutos que é necessário, há mudança de cor, passa para castanho. Isto é importante porque é uma monitorização que permite que, por exemplo, vários funcionários que fazem o processamento numa clínica destes materiais possam chegar, por exemplo, no turno da manhã ou no turno da tarde, abrir o autoclave e verificar só olhando para este indicador se o material foi processado ou não. Por isso é que é muito importante não reutilizarmos as mangas. Ok? Portanto, as mangas não devem ser reutilizadas, porque senão este indicador perde o seu efeito, já não pode ser utilizado na segunda vez, na reutilização. Aqui outros exemplos, apesar de serem a preto e branco, vê-se que as cores são diferentes e estão ali as indicações, nomeadamente o da oval do lado esquerdo, que muda a cor, portanto vemos que são duas cores diferentes, se for atingidas os 121 graus durante 15 minutos. Se for atingidos 120 graus, 119, 118, ou não for o tempo dos 15 minutos, esta cor não muda, o material não foi processado. Mais uma vez, também não nos indica se efetivamente o material está esterilizado ou não. O que é que isto quer dizer? Se os micro-organismos morreram ou não. Nós sabemos que os parâmetros físicos foram atingidos, no caso da monitorização química fica este registro para a posteriori, pode permitir separar material que foi processado do que não foi processado, mas mais uma vez não garante que o material, que os micro-organismos morreram. Para isso existem os testes, a monitorização biológica. E, efetivamente, é esta monitorização que permite, com mais rigor, com mais segurança, saber se os micro-organismos foram, de facto, mortos ou não. Existem em tiras, esporos, que são as formas mais resistentes de vida, como vimos anteriormente, impregnados em tiras, como está na imagem superior, a parte do lado esquerdo, ou então em ampolas, como está do lado direito. Esporos que são diferentes em função do processo que nós queremos monitorizar, no caso do quimioclave e o autoclave, apenas em jeito de curiosidade, aquele tipo de esporo, no caso da estufa e do óxido de etileno, este outro, bacilos subtilis, e podem estar, como vos disse, sob a forma de ampolas, dentro de frasquinhos, ou então impregnados em tiras de papel. Estas são as incubadoras, que são utilizadas no fim. Aqui serão colocados ou as tiras, ou neste caso concreto, nos dois exemplos, as ampolas, e como vocês veem na imagem do lado direito, há ali uma mudança de cor de castanho para azul. Isto acontece sempre que, efetivamente, houve morte dos micro-organismos, e com esta incubação há esta mudança de cor e mostra-nos com segurança que, efetivamente, os esporos foram destruídos. Como é que isto funciona? Colocar uma tira ou uma ampola no interior do aparelho, de acordo com as instruções do fornecedor. Idealmente, para sermos corretos, deveríamos colocar 2 ou 3 ampolas, por exemplo, no interior, em diferentes zonas do autoclave, mas já não sendo tão exagerado, pelo menos colocar uma. Vamos fazer o ciclo de esterilização, no final vamos retirar o instrumental e vamos retirar esta ampola ou esta tira, que depois vai ser colocada, no caso da ampola, vai ser colocada nesta incubadora e vai ser sujeita durante um X tempo, neste caso, aos 56 graus que estão ali refletidos.
E no final nós vamos ver se houve, normalmente é por alteração de cor, pode também ser pela turbidez do meio, mas mudando a cor, como está ali naquela imagem passando de castanho para azul, significa que os micro-organismos, neste caso os esporos, foram destruídos. Ora, se os esporos foram destruídos, então podemos estar seguros de que todos os outros micro-organismos que são mais frágeis do que os esporos foram destruídos. Isto dá-nos a tal segurança adicional. Há outras monitorizações que nós podemos fazer. O teste de Wally-Dick é um teste também químico, à semelhança do que vimos relativamente à manga, mas neste caso vai testar a eficácia do sistema de vácuo, que é fundamental ocorrer no interior do autoclave. É um princípio básico, se não houver produção de vácuo no interior do autoclave, não funciona a esterilização. São aqui na imagem da esquerda temos um exemplo de um teste de Wally-Dick. No final do processamento, este teste, vamos já ver a seguir, é colocado dentro do autoclave, é sujeito a um ciclo de esterilização e no final vamos avaliar a homogeneidade da cor. Se estiver homogénea esta cor, o vácuo está correto, portanto o autoclave está em condições. Se houver uma não homogeneidade, então quer dizer que houve formação de bolhas de ar frio no interior da cuba da câmara do autoclave, significa que o autoclave não está em condições, houve zonas que seguramente não atingiram os parâmetros, nomeadamente de temperatura, que são necessários e, portanto, o equipamento tem que ser sujeito a avaliação, uma análise técnica. E este teste deve ser realizado pelo menos uma vez por dia, antes da primeira carga ser processada, para nos dar a indicação de que efetivamente o autoclave está em condições de trabalhar. Aqui está, então, como é que nós devemos fazer este teste de Wally-Dick, a colocação no interior do autoclave de uma pilha de campos, uma coluna de campos colocados uns sobre os outros, campos cirúrgicos, por exemplo. No meio destes campos cirúrgicos, numa zona que supostamente está escondida, colocamos este teste, e depois vamos processar o autoclave num ciclo ou de 121 ou de 134 graus durante alguns minutos. A maioria dos autoclaves tem mesmo um programa para a realização deste teste de Wally-Dick e depois no fim vamos ver a homogeneidade e vamos ver se efetivamente o vácuo foi criado corretamente. Se houver a homogeneidade na cor, foi corretamente formado, se não houver, o aparelho não está em condições. É isto que nós temos aqui, esta imagem que nos mostra 4 situações. A imagem mais abaixo do lado direito é aquela que temos uma imagem mais forte e mais homogénea, quer dizer que o vácuo está correto, foi feito corretamente, o autoclave está em condições. Se estiver, por exemplo, como está esta imagem, em que está uma imagem bastante ténue e com diferenças de contraste, então o vácuo não foi feito corretamente. Outros exemplos, com outros padrões, outros desenhos, mas é tudo, o princípio é sempre o mesmo. E também existe para os nossos autoclaves de bancada, de medicina dentária, este teste também faz a mesma análise e que é um chamado Wally-Dick Helix Test, portanto tem efetivamente ali uma cânula, um tubinho que no fundo desse tubo, mais próximo aqui desta pega vermelha, aqui no interior existe esta tira, que é a tira que faz a avaliação do teste. O vácuo tem que entrar aqui nesta zona, tem que ser criado no interior do tubo, tem que ser removido o ar que existe aqui no interior e no final vai haver a mudança deste indicador, se efetivamente o vácuo tiver sido bem criado e ter capacidade para entrar neste tubo. Portanto, são testes, são monitorizações que podem ser feitas. O princípio, no fundo, é este: se nós não criarmos um vácuo total dentro da câmara do autoclave, o que vai acontecer é que vão-se criar bolsas de ar frio que vão estar entre os micro-organismos, a superfície a esterilizar e a zona quente. O ar quente tem tendência a subir, como nós sabemos, e portanto significa que desta forma, pela formação destas bolhas de ar frio, pela não formação de um vácuo correto, as altas temperaturas não vão atingir a superfície a esterilizar e, portanto, apesar de termos processado, apesar dos parâmetros físicos e eventualmente até dos parâmetros químicos poderem dizer que foi feita a esterilização, mas não há destruição de micro-organismos. Por isso é que eu vos dizia que a monitorização física e química diz-nos que os parâmetros foram atingidos, mas não nos diz se efetivamente os micro-organismos foram todos eles mortos. Há outras monitorizações que podemos fazer, nomeadamente a lavagem, ou a máquina de lavar. Isto são outros indicadores, são também aqui umas pequenas tiras que são impregnadas de material que depois é colocado no interior da máquina de lavar.
é processado e terá que ficar totalmente eliminado, portanto tem que surgir uma tira depois totalmente limpa, em contraste com esta que tem aqui, que está a mais inferior, que tem aquela coloração vermelha. Isto permite monitorizar a lavagem. Estes registros devem ficar guardados, quer dos parâmetros físicos, quer do teste Paulidic, podem ser registros manuais, podem ser as folhas do teste que sejam agrafadas a um livro de registros, ou então as próprias impressões que resultam dos autoclaves que têm impressora incorporada ou que têm uma porta USB para ligar, para retirar os dados através de uma pen, por exemplo, e estes registros devem ficar armazenados para fazer um controle e para memória futura, naturalmente. Também a mesma coisa com os testes biológicos, a mesma coisa, aqui o exemplo, em que fica registado ou fica gravado a da carga, a ampola que foi retirada do autoclave e o controle, em que a carga, o teste tem que ser negativo, tem que haver mudança de cor para indicar que houve destruição dos micro-organismos dos esporos, e o controle tem que ser positivo, porque há pouco falhou-me que sempre que para nós validarmos este teste, é uma informação relevante que me falhou há pouco, que nós, no fim de uma carga, retiramos a ampola que foi processada, mas ao incubar, temos que obrigatoriamente colocar aqui uma segunda ampola que foi retirada do mesmo lote da ampola anterior, que foi processada, mas essa segunda ampola não foi sujeita ao ciclo de esterilização. Ou seja, é aquilo que nós temos aqui, nós temos que ter aqui nestas duas posições duas ampolas, uma foi processada no autoclave, portanto foi sujeita ao ciclo de esterilização, a outra não. O que significa que no final, depois desta incubação, uma delas vai ter que dar negativa, que foi a ampola que foi retirada do autoclave, e a outra tem que dar positivo. Tem que, numa, mudar a cor, portanto significa que os esporos morreram, na segunda não pode haver mudança de cor. Porquê? Porque este é o teste de controle. Esta ampola foi retirada do mesmo lote, mas não foi processada. Isto é fundamental. Estes registros ficam arquivados, ficam naturalmente num livro de registros. Como é que deve ser uma sala de esterilização? Idealmente deve ter uma entrada para sujos e uma saída para limpos. E depois tem que ter a sequência normal, isto é como se fosse um processamento linear, tem que haver a sequência normal, limpeza, lavagem, descontaminação, preparação, empacotamento, a secagem, observação e inspeção do material, empacotamento, o processo de esterilização e depois o armazenamento. Idealmente tem que fazer este circuito de entrada e saída independente. Mas pode ser uma bancada corrida, desde que respeite este princípio, em que de um lado temos a área suja, que vamos processando o material até chegar no outro extremo à área limpa. A contaminação vai diminuindo, vai passando de contaminação elevada para contaminação baixa ou nula, embora o nulo seja sempre um princípio utópico, e que tem que ter esta sequência. O lavatório para lavar, a área de lavagem, e depois podemos complementar com a tina ultrassónica ou com uma máquina de lavar, a área de secagem, empacotamento, depois de uma inspeção visual prévia, e finalmente o autoclave. Pode ser uma bancada linear, mas tem que ter esta sequência e não pode haver aqui uma mistura destes aparelhos, de maneira a que o circuito não seja feito no sentido direto da entrada sujo para a saída limpa. Aqui um outro aspecto em que a entrada e a saída é feita também pelo mesmo lado, mas com uma sequência também linear, não no aspecto de uma bancada corrida, mas no aspecto de uma bancada em U. Portanto, nós entramos por um lado esquerdo, fazemos a sequência, portanto, a área de descontaminação, a área cá em baixo de empacotamento e depois à direita a área de esterilização e de armazenamento, ou apenas de esterilização, e depois o material sai para ser armazenado. Pode haver divisão física completa entre estas diferentes áreas, por exemplo, através de sistema de janelas, de postigos, em que o material é passado de um lado para o outro, ou não, pode ser totalmente aberto, corrido. Neste caso, deve haver uma barreira, uma divisão em acrílico entre a seladora e o autoclave. Portanto, supostamente, entre uma zona de contaminação média, a seladora, mas depois uma zona onde o material já está ensacado, portanto, o risco de contaminação já é muito menor, e depois, naturalmente, do processamento e da saída do autoclave a um material que já está esterilizado. Portanto, deve haver pelo menos esta divisão física entre estas duas estruturas. Esta é a sequência do que deve seguir um instrumento que vai ser reutilizado, vai ser utilizado noutro paciente, acondicionamento prévio, na mesma tina ou em tinas separadas, descartáveis e reutilizáveis, de preferência
tendo uma solução desinfetante e, de preferência, numa caixa fechada que é transportada para a sala de esterilização. Lavagem, pode ser lavagem manual, ultrassónica ou com máquina de lavar. Inspeção no final deste procedimento, para quê? Muitas vezes até com a utilização, como está ali na imagem, de uma lupa iluminada para fazer aumento e podermos perceber se efetivamente o material está todo removido, se não há restos de sangue, restos de materiais dentários. A seguir fazemos a secagem do material, nunca utilizando panos, mas sim papéis descartáveis, fazer muito bem a secagem. No caso dos instrumentos que têm juntas, articulação, como por exemplo os boticões, os alicates, etc., fazer a lubrificação destas juntas, depois proceder ao ensacamento e a termoselagem, esterilização com monitorização. A monitorização química e física existem sempre em todos os ciclos. Devemos fazer a monitorização biológica, naturalmente, isto é variável, não há regras, nem é obrigatório, pelo menos para já, mas podemos fazer a monitorização biológica, idealmente seria em cada ciclo, podemos fazer diariamente, uma vez por semana, uma vez por mês, mas é sempre importante termos esta monitorização para perceber se efetivamente o autoclave está a funcionar em perfeitas condições e, finalmente, o armazenamento do material que está esterilizado até um máximo mais ou menos de 3, 4 meses, conforme vimos anteriormente. Deve ser manuseado com luvas, porque o material entra em contaminação máxima, ali o círculo vermelho, depois, à medida que vai sendo lavado, vai sendo processado, a contaminação está no nível médio, os círculos a amarelo, e finalmente só quando sai do autoclave e é armazenado é que efetivamente este material já não constitui qualquer risco para o auxiliar ou para o assistente dentário. Passamos agora à desinfecção. A desinfecção, à primeira vista, podia ser considerada sem interesse. Portanto, se vimos o processo de esterilização, se percebemos que a esterilização destrói todos os micro-organismos, inclusivamente os esporos bacterianos, então para que desinfetar? Isto tem que acontecer porque nem sempre é necessário esterilizar, nem sempre é necessário, nem sempre é possível. Eu não posso esterilizar as mãos, não posso esterilizar os armários, não posso esterilizar a cadeira, o equipamento dentário, os aparelhos, não posso. Portanto, há situações em que eu obrigatoriamente vou ter que desinfetar e não esterilizar. E por outro lado, porque também apenas em determinadas circunstâncias é efetivamente necessário a esterilização total do ambiente. Todos nós sabemos de unidades de cuidados intensivos, onde a esterilização é exigida, onde não se pode entrar, qualquer pessoa pode entrar, a não ser que esteja num patamar, num grau de desinfecção extremo. As unidades hospitalares de transplantes, as unidades de queimados, isto sim são zonas, são áreas que têm que estar efetivamente esterilizadas. Na maior parte das vezes, e aquilo que se consegue, aquilo que se quer na clínica dentária, no dia-a-dia, tirando situações eventualmente de cirurgias, de implantologia, é um compromisso entre o desejável e o realista. Claro que queremos ter o menor número possível de micro-organismos, mas não é necessário ter uma situação extrema de esterilização de uma sala. A desinfecção de instrumentos e superfícies pode ser feita com recurso a toalhetes desinfetantes, que já estão impregnados no material de desinfecção e, portanto, acabam por ser bastante práticos, como vimos, particularmente para situações de superfícies de áreas pequenas. Pode ser feito por imersão, como está nesta imagem inferior, ou por pulverização, como está na imagem do lado direito, e que também já vimos quando falamos das superfícies. Alguns aspectos que é necessário terem em atenção, no caso da utilização dos toalhetes, ter atenção às zonas, às ranhuras, às reentrâncias, às pequenas porosidades, que são zonas que podem ficar, onde pode ficar retido sangue, saliva e micro-organismos, e portanto são mais propensas à proliferação de micro-organismos. É preciso ter dar uma atenção particular, o que mostra, o que significa que nós, quando estamos a processar estes instrumentos, quer seja na lavagem, quer seja agora no processo de desinfecção, temos que visualizar, temos que inspecionar visualmente para ver se é necessário repetir ou não o processo. No segundo caso, a pulverização, como é um método incerto, nós não sabemos se o princípio ativo vai chegar a todas as zonas a desinfetar nas quantidades que o fabricante assim o determina, por isso temos que encharcar, é o termo correto, as superfícies a desinfetar, como por exemplo isto que está aqui representado, uma impressão, para termos a certeza, e depois deixar atuar durante o tempo que o fabricante determina, para termos a certeza que efetivamente o princípio ativo contactou todas as superfícies e durante o tempo necessário.
Finalmente, na parte da imersão, ter cuidado com o carregamento das tinas. Não podemos, como está na imagem inferior do lado esquerdo, sobrecarregar uma tina em que algum material nem sequer está mergulhado na substância desinfetante e, por outro lado, vai dificultar a ação do produto. Portanto, as tinas devem ser moderadamente carregadas para que todo o material esteja imerso e possa o produto atuar eficazmente sobre as superfícies. Portanto, são aspectos importantes que nós temos de ter em atenção neste processo de desinfecção. E depois, porque a maioria destes produtos desinfetantes tem sempre alguma componente de alguma, não diria toxicidade, porque não podem ser produtos tóxicos, mas pode criar algum desconforto na pele, por exemplo, ou quando atinge uma vista, por exemplo, ou então, inclusivamente, alguns deles, pelo grau de deteriorização que pode causar nos instrumentos, deve-se passar sempre por água, depois secar bem e seguir com o processamento. A desinfecção é importante, e também já o disse ao longo desta apresentação, é um método incerto. Nós não temos a certeza se há destruição de micro-organismos ou não. Não o podemos sequer monitorizar como fazemos com a esterilização. E não é reprodutível. Enquanto que a esterilização, com o mesmo autoclave, 2 assistentes dentários podem processar e sabemos que o processo é feito exatamente da mesma forma, porque é reprodutível, é replicável. No caso da desinfecção, não. Pode haver falhas que são difíceis, impossíveis de monitorizar e, portanto, este método acaba por não ser reprodutível. Não é controlado e, por isso, é um método que deve ser usado apenas em situações muito pontuais. Princípios ativos têm capacidade desinfetante, os álcoois, os aldeídos, dos quais era comum falarmos do formaldeído e glutaraldeído, os fenóis, os compostos fenólicos, os derivados halogenados, onde temos o hipoclorito de sódio, clorexidina, as substâncias oxidantes, a água oxigenada e o iodo, as soluções iodófilas. Todos eles têm vantagens, todos eles têm desvantagens. Hoje em dia alguns são postos de lado por não serem amigos do ambiente, alguns são tóxicos e, portanto, alguns deles não são utilizados. Também não nos interessa muito, não é muito relevante, porque nós sabemos que hoje em dia a indústria tem efetivamente uma quantidade de produtos, muitos deles fazem a associação de diferentes daqueles princípios ativos, no sentido de potenciar as partes, os aspectos positivos que cada um deles tem. Portanto, hoje em dia, nós apenas temos que seguir a indicação dos fabricantes, conhecer os bons produtos nesta área e, efetivamente, estamos salvaguardados porque são produtos mais do que testados. Um aspecto também muito relevante na desinfecção. Disse-vos há pouco que a esterilização não tem níveis, ou está esterilizado ou não está esterilizado, portanto é um estado absoluto. A desinfecção não é bem assim. Nós temos 3 níveis de desinfecção, como também já vimos anteriormente. Nível baixo, nível médio, nível elevado. Como é que é feita esta classificação? Com base nos micro-organismos sobre os quais a desinfecção é eficaz. Quando destrói apenas até vírus mais frágeis, como o vírus da hepatite B ou o vírus da imunodeficiência humana adquirida, efetivamente estamos a falar de um desinfetante de nível baixo. Se, por outro lado, o desinfetante tem capacidade para atingir o Mycobacterium tuberculosis, responsável pela tuberculose, então neste caso já estamos a falar de um desinfetante de nível médio. E se finalmente estivermos a falar de um desinfetante que tem capacidade para atingir os esporos, e recordem que vos disse há pouco que os esporos são as formas de vida mais resistentes, então estaremos a equivaler o desinfetante, estamos a equivaler ao esterilizante, ao autoclave. Então, neste caso, estamos a falar de um desinfetante de nível elevado. E então, neste momento, nós já conseguimos compreender aquilo que eu dizia há pouco em relação aos instrumentos semicríticos que poderão ser esterilizados ou, no caso de serem termossensíveis, podem ser desinfetados com um desinfetante de nível elevado. Porquê? Porque são desinfetantes que têm capacidade para destruir os esporos, que é exatamente aquilo que classifica ou que caracteriza a esterilização. Vendo aqui nesta fotografia de um produto desinfetante que tem aqui a indicação para impressões dentárias, efetivamente o que nós vemos aqui é que este produto é virucida, portanto tem capacidade para atuar no vírus da imunodeficiência humana adquirida e vírus da hepatite B, é bactericida, mas também atua sobre o Mycobacterium tuberculose, é tuberculosida. Não há nenhuma substância considerada
ideal, nenhuma substância desinfetante considerada ideal, e juntamente com o facto que referi, e volto a repetir, que não é um método certo, portanto é um método incerto, nós devemos evitar a desinfecção, apenas fazemos desinfecção daquilo que não pode ser esterilizado. Bancadas de trabalho, por exemplo, que não podem ser esterilizadas, ou então instrumentos termossensíveis, mas neste caso temos de fazer uma desinfecção de nível elevado. E é fundamental, mais do que noutras circunstâncias, seguir, respeitar as instruções do fabricante. Quanto à diluição, se tiver que ser diluído, se não estiver pronto para atuar, o tempo de atuação, portanto, se o fabricante diz que tem que estar em contacto com o instrumento ou com a superfície durante 10 minutos, tem que estar 10 minutos a atuar, e depois, naturalmente, quanto à sua validade, quando preparado. Uma vez preparado, o produto não dura eternamente e, naturalmente, teremos que o substituir de acordo também com as indicações do fabricante.